pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com essas camadas aqui, com camadas, tá? Ou layers dentro do AutoCAD. Para isso nós vamos estar fazendo aqui o seguinte: vamos começar construindo um retângulo, certo? Eu vou dar aqui um offset, clicando aqui, fornecendo uma medida, tá? Por exemplo, colocar uma medida de 0.10, aqui, clico de novo, dou um Enter. Muito bem. Então eu criei aqui uma parede, tá? Vou fazer aqui uma entrada, clicando aqui e clicando aqui. Vou apagar essa parte aqui, trim e aqui. Beleza, temos aqui uma parede, tá? Vou fazer aqui uma abertura para janela. Vou apagar aqui, certo? Então aqui nós temos a entrada, a porta e aqui a janela, certo? Bom, como nós vamos começar trabalhando com camadas? As camadas elas servem para dividir os seus trabalhos. Por exemplo, eu vou trabalhar só primeiramente com a parede, então eu vou fazer uma camada só de parede. Vou trabalhar só com as esquadrias, são portas e janelas. Vou fazer uma camada só para esquadrias. Vou trabalhar com cotas, vou fazer uma camada só para cotas. Vou trabalhar e assim por diante, tá? Assim eu consigo dividir aqui as visualizações. Então, por exemplo, vou clicar aqui em propriedades de camadas. Aqui já tem uma série de camadas que foram criadas, tá? Mas eu tenho a opção aqui em cima, olha, se vocês posso arrastar aqui para a lateral, tá? Tem a opção aqui, ó, de criar uma nova camada. Então, nesse botãozinho, eu vou clicar e aí ele vai criar uma nova camada aqui. Eu vou aumentar aqui para visualização. Então, a Layer 1, para mim, quando eu clico duas vezes nela com o mouse, então se eu clicasse aqui em alvenaria, a alvenaria seria a camada que eu estou trabalhando atualmente, camada corrente, que está valendo, naquele momento. Vou clicar na Layer 1, tá? E vou clicar aqui nesse espacinho mais uma vez, para criar a camada parede 1, certo? Então criei ela ali a parede. Maravilha. Então, quais são as opções que aparecem para a gente numa camada, tá? A camada aparece na primeira parte aqui, que aparece para a gente, é que ela está on, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu vou desligá-la, mas eu não quero desligá-la. Aqui já desliguei, então vamos voltar aqui, né? Ok? A segunda parte que aparece da camada é congelamento. Eu congelo a minha camada e tudo que eu estou trabalhando nela por um determinado momento. Trancamento, né, de camada. Se eu clicar aqui no cadeadinho, ele tranca essa camada e eu não consigo mais mexer no objeto, tá? Mas eu posso voltar. Eu tenho também as opções de impressão e as opções de coloração. Então aqui, ó, se eu clicar duas vezes, eu escolho a cor do meu objeto naquela camada. Nesse caso é branco. A parede, eu tenho as opções de tipo de linha. Então, por exemplo, estou trabalhando com parede, a linha vai ser contínua, tá? Então, sólida contínua. E aqui você tem todo tipo de linha, tá? Para você trabalhar aqui. Então, vou deixar contínua mesmo a parede. Em seguida vem a parte de peso da linha. Então, por exemplo,
Vou trabalhar aqui com parede 1, né? Voltando aqui, ó, peso da linha. Normalmente para a parede o peso é um pouco mais espesso, né? Então eu vou aumentar a espessura da parede aqui, da linha, né? Vou colocar, por exemplo, para 0,40 milímetros. Vou dar um OK. Então aumentei. Só que às vezes o que acontece? Essa espessura que você coloca aqui não aparece ela aumentando lá. Então o que você tem que fazer é vir aqui nesse ícone, ó, que aparece aqui, ó, Line Weight, mostrar, tá? Aí você seleciona aqui e ele mostra o peso que você colocou no objeto, tá? Só uma coisa, tá, que você tem que fazer: se você configurou a parede 1 aqui, então na hora que você vai estar trabalhando aqui, você tem que escolher aqui também qual camada você está trabalhando. Então, parede 1 é a camada que eu estou trabalhando, tá? Ok? Então, vamos escolher um peso maior de linha para ver se aparece uma linha do tipo 1 aqui, por exemplo. Escolher a espessura da linha, tá? Então, vou selecionar aqui e vou escolher essa espessura de linha. Aí vou colocar aqui, ver se aparece. Não está indo, vamos ver o que está rolando. Deixa eu ver se ele vai agora. Agora foi. Tá. Então tá, quando você selecionar essa linha, tá? Clicar aqui, deixa eu ver se aparece. E agora escolher aqui parede 1. Aí ele aumenta a linha, tá vendo? Ó? Então vamos lá, voltar aqui, tá? Só para deixar mais claro. Então assim, ó, você desenhou o objeto e está com uma espessura menor, tá? Só que você não vai ficar mudando todas as linhas toda hora. Mas as paredes normalmente têm uma espessura maior do que as linhas internas. Tá? Então, o que você pode fazer? Você quer aumentar a espessura da parede, vamos supor, 0,70. Então, aquela camada, parede 1, ela contém uma espessura maior. Mas você precisa, por exemplo, selecionar os objetos que estão aqui, ó. Selecionei os objetos que estão aqui, mas eles não estão na camada 1, eles estão na camada 0. Você tem que trazer eles para a camada 1 agora. Você vai escolher a camada parede 1. Quando você escolhe, todas aquelas características daquela camada parede 1 vão para o objeto que você selecionou, inclusive a espessura da parede. Tá? Então a espessura da parede aqui você vê que aumentou. Mas, para que você veja que a espessura foi aumentada, você sempre tem que apertar esse comando aqui, ó, Show Hide, mostrar, esconder o peso da linha, né? Então se eu desabilitar isso aqui, o peso da linha continua fino, tá? A mesma medida lá. Aqui se eu ligar, apertar o botão, ele aparece. E se esse botão não tiver aqui na barra de status, embaixo, você vem aqui nessa barra, tá? E coloca aqui, ó, peso da linha. Então você pode tirar, olha lá embaixo, ó, saindo e entrando o botão. Então ele sempre tem que ficar ali embaixo, tá? Vamos mudar aqui o peso da linha de parede 1, tá? Vamos colocar menor, vou colocar 0,30 e tá aí, ó. Essa é a espessura, tá? Muito bem. Então você fez a parede, tá? Você fez essa camada. Agora a gente vai criar um outro objeto, tá? Vamos criar um objeto. Vamos criar aqui um objeto. Vamos criar uma mesa e uma cadeira, certo? Vamos colocar assim, ó. Só. E uma cadeira.
Então tá aí, nossa cadeirinha. Então, o que eu vou fazer agora, vou selecionar essa cadeira, tá? Vou deixar ela... Só um instante. Vou deixar a cadeira aqui, tá? Mas veja, o que acontece? A cadeira e a mesa, elas estão na mesma camada da nossa parede. E eu não quero que ela fique na mesma camada, tá? Porque se eu quiser selecionar só a parede, ou separar, ou deixar de ver só a parede, eu vou deixar de ver a mesa e a cadeira também. E eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar os dois objetos aqui. Tá? Eu vou criar, antes disso, né, eu vou criar uma nova camada, tá? Então venho aqui, crio uma nova camada. Vou colocar mesa e cadeira. Mesa, cadeira. Então tá aqui, mesa, cadeira. E vou dar 2 cliques nela, tá, para ela se tornar a corrente. Só que eu quero mudar a cor dela, tá? Eu vou também diminuir a espessura da linha. Então vou clicar aqui uma vez em... Vou clicar aqui em cores, tá? No caso aqui, vou mudar para amarelo. Vou dar um OK. Aqui no peso da linha, tá? Vou diminuir o peso, tá? Vou colocar para 0,20. E esse vai ser o padrão da minha camada mesa cadeira. Então o que eu vou fazer? Eu quero colocar a mesa e a cadeira dentro dessa camada. Ela vai ficar numa camada separada da camada parede. Então eu vou clicar aqui, arrastar, clicar de novo. Está tudo selecionado. O que eu vou fazer é vir aqui nos painéis de comando, clicar aqui em parede, né? E vou achar mesa e cadeira. Então, mesa e cadeira, vamos ver onde está. Mesa e cadeira. No centro. Está aparecendo ali. Vou verificar o que está acontecendo. Ok, aqui. Deixa eu só ver por que não está aparecendo. Objetos. Tabela. Não tem problema, vamos criar uma outra. Essa cadeira não aparece. Vamos criar uma outra camada. Vamos deixar MC, dá um Enter, vou mudar aqui para amarelo, dá um OK, mudar a cor aqui, a linha, né, a espessura para 0,25, dá um OK. Ok, então tá aqui. Vamos para parede, esse aparece IMC, apareceu aqui, tá bom? Então apareceu aqui, vou clicar nessa camada, ela aparece como camada corrente para a gente, certo? Então o que eu vou fazer é selecionar o objeto aqui, você vai ver que vai aparecer a camada onde a mesa e a cadeira estava, era parede 1, mas eu não quero mais que ela fique nessa camada, eu
quero separar a camada. Então venho aqui e clico em MC. Então ESC, pronto. E agora a mesa e a cadeira já estão em outra camada. Então, por exemplo, eu posso só visualizar as paredes sem visualizar a mesa e a cadeira. Então, se eu clicar aqui, ó, aqui, por exemplo, nessa luzinha, né, em desligar, clicar uma vez nela, vou desligar, ela sai. Então eu não vejo mais isso aí. Se eu clicar de novo, ela volta, tá bom? Então eu consigo ver os objetos separadamente. Vamos tentar fazer agora o seguinte, ó. Vamos clicar aqui em retângulo e vamos criar uma... Antes vou clicar aqui em arco, tá? Vou clicar aqui e aqui. Perdão. Vou clicar nessa ponta de cima e na ponta de baixo. Clicar aqui de novo e arrastar para baixo, até aqui. E dar um clique. Eu vou criar uma porta, tá? Então, vou clicar aqui e... Opa! Aqui, criar uma portinha. Pronto. Então, criando a porta. Só que a porta, onde a porta está? Ela está na camada da mesa e cadeira. Tá? Então, se eu apagar aqui, por exemplo, ó, e aqui embaixo em MC apagar, eu não vou ver nem a cadeira nem a porta. Mas eu quero uma camada só para a porta. Então, o que eu vou fazer é criar aqui uma nova camada e vou colocar aqui a palavra porta. Então, criei a camada porta. Vou alterar aqui a cor, tá, da porta. Vou colocar, por exemplo, verde. E vou colocar a mesma com uma espessura de 0,20, por exemplo. Certo? Agora o que eu vou fazer? Vou aqui, vou selecionar os objetos, tá, que eu tenho aqui. Ok? Então vou selecionar essa parte e essa parte aqui. E aí eu vou vir aqui na nova camada porta, em verde. Então agora a porta pertence à camada tá? Se você clicar no objeto aqui, ó, porta, ela volta para a camada porta. Então ela está no objeto na camada porta. Então se eu quiser não ver mais se eu quiser não ver mais a porta, então basta você deletar. Essa linha aqui, ela saiu a mais, tá? Então você pode deletar. Então se eu quiser ver de novo, vou desligar, habilitar, né? É só você fazer isso aí. Tá? Então, pessoal, vocês podem fazer isso para qualquer objeto, tá? Então as leis servem para isso. Então, vamos supor que eu criasse aqui mais uma camada, tá? Vou criar mais uma camadinha. Vou colocar cotas aqui, tá? Cotas. Já tem um nome em uso, então vou colocar cotas AD. Cotas 2. Criei cotas 2. Vou colocar aqui vou colocar aqui em laranja. E aí eu venho aqui nas dimensões, tá? Vou, por exemplo, cotar esse lado e esse lado. Então fiz a cotagem aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá? Aqui a cotagem. Só que eu quero que as cotas apareçam, né? Pelo menos numa outra camada. Então vem aqui, coloco cotas, vou achar cotas 2. Olha lá, a cota apareceu em outra camada. Então se eu desabilitar ela aqui, né, a cota desaparece. Bom, então o que nós vamos fazer mais para frente é
colocar todos os elementos aqui em camadas, né? Tal que você possa ver os objetos, selecionar os objetos que você queira ou não visualizar, ok? Então é isso aí, pessoal. Esse seria a aula sobre camadas e a gente fica por aqui. Até a próxima e bons estudos!